Nós vamos dar continuidade então à nossa série sobre as cartas paulinas. E é interessante, a gente estava pensando aqui antes de começarmos essa parte, sobre a questão da tecnologia, né? E como a tecnologia foi usada num período tão complicado da nossa vida para transmitir culto, para registrar aquilo que estava acontecendo. E é muito interessante perceber o quanto a igreja cristã, quanto o povo de Deus se apropriou ao longo da história das tecnologias que estavam disponíveis para servir ao próprio povo de Deus. O fato de nós estarmos pensando sobre cartas, nós estamos falando de tecnologia. A carta era um tipo de tecnologia. Durante um tempo, não se tinha um tipo de linguagem que fosse codificada através de símbolos. Mas em algum ponto da história, os humanos criaram essas identificações visuais que faziam referência a sílabas, né, a palavras. E a partir disso, aquilo que era só pensamento, aquilo que era só conversa, podia ser registrado. Podia ficar registrado e uma pessoa que viesse anos depois e lesse aquilo, ia ler as mesmas palavras que aquele indivíduo pensou ou aquele indivíduo disse naquela época. Então isso foi um salto tecnológico gigantesco. Tanto é que a gente chama esse período em que a história começa a ser contada de período histórico, né? O que vem antes disso é o período pré-histórico, né? Um período que vem antes da capacidade de registrar a própria história. Então aí a gente tem essa tecnologia. E a tecnologia do papiro, como a gente viu no nosso último curso, o papiro, o pergaminho, né, as técnicas de fazer tinta, tudo isso era tecnologia, em que os cristãos se apropriaram daquilo para que pudessem, então, pastorear, aconselhar, instruir irmãos que estavam centenas de quilômetros de distância. Paulo, lá de Antioquia, Paulo, lá de Éfeso, escrevia para irmãos que estavam do outro lado do oceano. Né? Então, as primeiras transmissões que a gente pode ver eram as transmissões através das cartas. Não tinha internet, né? Não tinha YouTube, mas tinha carta. Então, Paulo daqui escrevia para os irmãos que estavam do outro lado do oceano e ali a palavra de Paulo chegava, assim como a gente usa a tecnologia hoje. Então, a tecnologia não é um problema, né? Tem algumas pessoas que têm preconceito com tecnologia. Tecnologia não é o problema. O problema é o jeito que a gente usa a tecnologia, né? Não tem pecado nenhum de você ter a Bíblia no seu celular, de você ler a Bíblia no celular. Tem gente que gosta muito da Bíblia no papel. Eu prefiro a Bíblia no papel. Tem um apego, tem um cheiro, eu gosto. Mas tem gente que prefere no aplicativo e não tem nenhum problema nisso, nenhum pecado nisso. Na verdade, tem muitas facilidades com o aplicativo. Você acha mais rápido, você sublinha, tem aplicativo que você consegue até escrever as suas próprias anotações ali, então tudo vai facilitando. A grande questão é o jeito que a gente usa todas as coisas. Então tratarmos das cartas, de maneira específica das cartas de Paulo, é falarmos do uso da tecnologia para a glória de Deus. É de vermos Deus usando pessoas e usando as ferramentas que existiam à época para que a palavra chegasse aos mais diversos contextos, nos lugares mais longínquos, né? Então nós vamos pensar hoje de uma cartinha muito complicada, que vamos pensar em 1 e 2 Coríntios, mas hoje falando só da primeira carta aos Coríntios, que trata aí da igreja mais complicada do Novo Testamento, ou pelo menos dos assuntos mais complicados tratados nas igrejas do Novo Testamento, das chamadas igrejas primitivas, né? Às vezes a gente olha para a igreja primitiva de Atos e vê lá, né, eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, ao partir do pão, às orações, tinham tudo em comum. Você fala assim, nossa, a igreja primitiva era uma maravilha, né? Durante os primeiros capítulos de Atos era mesmo. Mas passa 2, 3 capítulos, o negócio já fica bem parecido com o que a gente tem hoje, né? Que onde tem gente, tem complicação. E de acordo com os contextos onde as igrejas eram plantadas, existiam complicações específicas, desafios específicos. E os desafios que existiam na cidade de Corinto são muito semelhantes aos desafios que nós temos hoje nas cidades maiores, nas metrópoles, nas cidades com um grande fluxo de pessoas. A maioria das cartas que nós temos, elas falam de uma maneira muito geral sobre a igreja, né? Então elas são aplicadas de uma maneira bem geral para a igreja. A carta de Corinto, ou as cartas de Paulo a Corinto, elas são mais locais mesmo. Elas tratam de situações muito pontuais daquela igreja local. Paulo é muito personalíssimo ao escrever e ao endereçar, às vezes por nome, dificuldades que estavam acontecendo dentro daquela igreja. Mas isso não significa que não existam para nós também aplicações importantes a serem feitas a partir do ensino do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, essa carta que Paulo escreve é para uma igreja que ele mesmo fundou.
né? Diferente da igreja aos romanos, que ele escreve aquela carta e aquela igreja não foi Paulo que fundou, ela provavelmente tenha sido fundada a partir dos cristãos ou dos judeus que se converteram lá no Pentecostes e voltaram então para suas terras e ali começaram uma comunidade cristã. Diferente é a carta de Paulo aos Coríntios. Aqui Paulo fundou essa igreja, na sua segunda viagem. A partir do capítulo 18 de Atos, se você quiser abrir aí comigo, Atos 18, a gente vê um pouquinho dessa história, né? Paulo estava na cidade de Atenas, vou colocar até um mapinha aqui para a gente poder enxergar melhor. Então Paulo estava, deixa eu colocar meu laser. Paulo estava em Atenas, que é uma cidade cerca de 70 quilômetros de distância de Corinto. E aí no capítulo 18 de Atos, isso durante a segunda viagem missionária de Paulo, diz que depois disso, deixando Atena, Paulo foi a Corinto. Isso é o primeiro versículo do capítulo 18. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deveriam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles. Falamos sobre isso no nosso último encontro, né? Que a igreja de Roma, que começou ali com os judeus, houve um tempo aí que então o imperador Cláudio manda que todos os judeus saiam de Roma. E aí ficam só os cristãos que haviam se convertido a partir da sua cultura grega, os gentios, né? Então eles ficam ali durante um tempo, cerca de um ano, a igreja muda completamente de cara, muda completamente de figura, e depois os judeus puderam voltar e encontraram ali uma dificuldade para conviver, né? Então Paulo está falando exatamente desse tempo, em que ele está aqui na cidade de Corinto, e Áquila e Priscila, que eram naturais de Roma, estão em Corinto também, e ele os conhece aí, em Corinto, nesse tempo. Então Paulo se aproxima deles. Verso 3 diz, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhar. O ofício deles era de fazer tendas. Então veja só, Paulo também era habilidoso com atividades manuais, né? Paulo fazia tendas. Paulo era um arquiteto, um construtor, né? Existiam vários tipos de construção, uma delas era através das tendas provisórias. E como Corinto ficava numa região ali, a gente consegue ver, região de mar, dos dois lados, a gente vai ver isso um pouco mais de calma mais à frente, uma das coisas que os construtores de tenda faziam era consertar barcos, ou melhor, consertar a vela dos barcos. Então ali tinha emprego à vontade. Em outros lugares, Paulo era mantido pelas igrejas que ele fundava e ficava um tempo ali. Mas ali Paulo vai dizer em outro momento que ele não quis ser pesado àqueles irmãos para que eles não viessem a ter algum tipo de ingerência no ministério dele, para que eles não viessem a mandar nele. Então, ele falou assim, eu não quis ser pesado para vocês, quis viver a minha vida de maneira livre para que eu pudesse pregar tudo que eu tinha que pregar para vocês, porque vocês precisavam ouvir umas coisas que vocês não iam ouvir se eu dependesse do salário de vocês. Então Paulo aproveita então para trabalhar. E ele conhece aí Áquila e Priscila. Verso 4 diz que todos os sábados Paulo falava nas sinagogas, algo comum que ele chegava nas cidades e fazia, e persuadindo tanto judeus como gregos, esses gregos que iam até a sinagoga, né, eram os gregos simpatizantes do judaísmo. Aí o texto vai seguindo. Então, durante essa segunda viagem de Paulo, Paulo chega aqui nessa cidade de Corinto, onde ele passa ali 18 meses. Paulo fica 1 ano e meio em Corinto. Ele ensina na sinagoga, depois ele vai ensinar fora da sinagoga e ele encontra um lugar, uma casa, ao lado da sinagoga. E, inclusive, o chefe da sinagoga ali se converte. E ele também passa a participar das reuniões com o apóstolo Paulo. Depois desse tempo, então, que ele passou ali em Corinto, Paulo agora volta para Cesareia. Antes ele passa por Éfeso. E nessa descida até Éfeso, ele leva Áquila e Priscila. Esses dois aqui que a gente está conhecendo agora. Então, Áquila e Priscila descem com Paulo até Éfeso. Paulo fica muito pouco tempo ali em Éfeso, mas Áquila e Priscila continuam ali. Depois Paulo desce até Cesareia, vai a Jerusalém e volta para Antioquia e encerra a sua segunda viagem. É interessante pensar que nesse meio tempo em que Priscila e Áquila estão em Éfeso, chega um homem muito culto, um judeu convertido ao cristianismo, um homem chamado Apolo. Lembram de Apolo? E Apolo chega ali e ele começa a falar a respeito de Jesus e tal. Áquila e Priscila, isso está também aqui no capítulo 18, Áquila e Priscila gostam daquilo que ouve, vê que ele é um homem muito instruído, muito letrado e compartilham um pouco mais a respeito de Cristo com Apolo. Apolo tinha o desejo de vir para aqui, para a região da Acaia, onde ficava Corinto. Corinto, na verdade, era a capital
da Acaia, essa província romana. Então aí, Áquila e Priscila escrevem uma carta para que o pessoal lá de Corinto recebam muito bem Apolo. E Apolo então passa a ser aquele que vai cuidar da igreja de Corinto durante um bom tempo. Né? Então aí a gente vai ver em outro momento que esse é um dos problemas da igreja. Né? Uns falavam, eu sou de Paulo, outros falavam assim, não, eu sou de Apolo. É esse Apolo aqui. O Apolo que chegou depois que Paulo passou ali 18 meses. Então acontece que Paulo agora vai começar a sua terceira viagem. Né? Na sua terceira viagem, ele vai por Tarso, passa de novo aqui na região da Galácia e chega até Éfeso novamente. Nessa terceira viagem, Paulo vai permanecer ali durante 3 anos. E ele fica sabendo notícias a respeito da igreja de Coríntios. E sabe que as coisas lá não estão muito bem. E é nesse tempo que ele escreve a primeira carta. Né? Mas presta atenção, ele escreve a primeira carta. Porque a primeira carta que nós temos, a primeira carta dos Coríntios, não é a primeira carta que Paulo escreve a essa igreja. Paulo escreveu uma outra carta antes. Essa carta nós não temos. Essa, de fato, seria a primeira carta. Nós chamamos ela, inclusive, de a carta anterior, né? Que é uma carta perdida. E o próprio Paulo fala dessa carta na primeira carta. Olha o que ele diz aí em 1 Coríntios 5, 9. Ele diz, na outra carta, já escrevi a vocês que não se associem com os impuros. Então, na primeira carta, Paulo disse, eu já escrevi uma carta para vocês, dizendo para vocês não se associarem com os impuros. E aí, a continuidade desse versículo, Paulo não está falando dos impuros da terra. Ele diz, eu não estou falando dos impuros do mundo, senão você já tinha que sair do mundo. Ele diz, eu estou falando para que vocês não se associem com aqueles que, dizendo-se irmãos, agem como impuros. Ele diz, com esses, você nem senta com eles e nem come com eles. É desses que Paulo está falando. Desses que são os falsos irmãos. Então, Paulo está dizendo, eu já disse isso em outro momento, cuidado com quem você anda se envolvendo. E cuidado com o tipo de prática que você anda se envolvendo. Então, a gente sabe que Paulo escreveu uma outra carta antes dessa primeira carta. Eu fiz até uns desenhos para ficar mais claro aí para a gente entender. Então, no capítulo 18 de Atos, nós vemos Paulo iniciando essa igreja em Corinto durante a sua segunda viagem missionária. Depois ele vai para Antioquia e ele inicia a sua terceira viagem. Nesse meio tempo, Paulo fica sabendo de alguns problemas e então ele vai escrever a sua primeira carta, que é essa carta anterior, ou essa carta perdida. Ele vai falar, olha, não se associe com os impuros e tal, e muitos outros assuntos que nós não temos mais acesso, porque essa carta se perdeu. E Paulo continua em Éfeso. Acontece que, um tempo depois, vem um grupo de cristãos que se reunia na casa de uma mulher chamada Chloe, que essa Chloe era de Corinto, e ela vem dar um relatório. E fala, Paulo, o negócio está mais feio do que você imaginava. A coisa está muito feia. E ela conta vários problemas que estava acontecendo na igreja de Corinto. Divisões, imoralidade, irmão processando irmão, era um negócio assim feio. Então ela chega e fala, Paulo, o negócio está feio. E junto com ela vem também uma carta que estes irmãos escreveram com várias perguntas e vários mal entendidos que eles não tinham compreendido do ensino do apóstolo Paulo. Olha aí o texto de 1 Coríntios 1:11. Paulo vai dizer, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Chloe, de que há briga entre vocês. E a partir do capítulo 7, nós vamos ver Paulo falando assim, olha, sobre as coisas que vocês me escreveram, a resposta é essa. Então Chloe vem, dá um relatório do que está acontecendo em Corinto e traz essa carta que tinha mais perguntas para o apóstolo Paulo. É aí então que ele vai escrever a sua segunda carta, que para nós é a primeira carta. Né? É aí que ele vai escrever essa carta, a primeira carta aos Coríntios dentro do nosso cânon, que é tratando dessas respostas às perguntas que os irmãos endereçaram e essa quantidade de problemas que os irmãos da casa de Chloe trouxeram para o apóstolo Paulo. Então, no nosso próximo encontro, quando nós vamos falar da segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, a gente vai ver um pouco mais da extensão dessa cronologia, porque Paulo escreveu a essa igreja pelo menos 4 cartas, das quais a gente tem só 2. Né? Então, até aqui é o suficiente para a gente entender o contexto em que essa carta foi escrita. Então, a primeira carta é, na verdade, a segunda carta, que é uma resposta a problemas e a perguntas que estavam acontecendo na igreja dos corintianos. Corintianos sempre complicado, né? Então aí,
Paulo fundou essa igreja, ele envia a primeira carta, que é essa carta perdida, recebe relatos mais detalhados sobre a crise que estava acontecendo, e aí ele escreve essa carta, que é a carta canônica de 1 Coríntios, a partir da cidade de Éfeso. A gente vê, inclusive, uma própria indicação na carta de que Paulo estava em Éfeso. 1 Coríntios 16, já ao finalzinho da carta, no versículo 7 e 8, Paulo diz: porque não quero agora ver vocês apenas de passagem, pois espero permanecer algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas olha o verso 8. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Paulo está dizendo, eu vou aí, para a gente conversar tete a tete, né? Mas eu quero ficar aqui durante o período do Pentecostes, né? Aqui em Éfeso. Então a gente sabe que Paulo estava ali em Éfeso. E essa carta é levada pelo irmão Timóteo para a igreja em Corinto. Aí, 1 Coríntios 4,17, a gente vê isso. Paulo diz, por esta causa, eu enviei até vocês, Timóteo, falando nesse tempo passado para eles, né? Então eles recebem Timóteo e ele vai dizer, é por essa causa que eu enviei Timóteo. Aí ele continua, que é o meu filho amado, fiel no Senhor, o qual fará com que vocês se lembrem dos meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte o ensino em cada igreja. Tá? Então, Timóteo leva a cartinha lá para eles e explica mais algumas coisas de acordo com o que Paulo o instruiu. Ok? Então aí, os remetentes. O verso 1 diz, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, e o irmão Sóstenes. Então os remetentes aqui, os autores dessa carta, Paulo fala que é ele e o irmão Sóstenes. Paulo tinha muitos companheiros, e Paulo estava em Éfeso com vários companheiros. Timóteo estava com ele cita Timóteo na carta, Gaio estava com ele, Erastus estava com ele, outras pessoas que costumavam viajar com Paulo estavam ali. Por algum motivo, ele diz que está escrevendo junto com o Sóstenes. Uma das explicações seria que o Sóstenes seria o amanuense de Paulo. Lembra do amanuense? É aquele que está escrevendo. Paulo está ditando e Sóstenes está escrevendo. Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade é que em Atos capítulo 18, a gente vai ver mais à frente, que um homem que se torna o líder da sinagoga em Corinto se converte. E esse homem se chama Sóstenes. Ele, inclusive, toma umas burdoadas dos judeus ali de Corinto, né? Porque eles tentam acusar Paulo, aí os chefes ali, as autoridades romanas falam assim, não, isso é coisa de vocês, é problema da lei de vocês, vocês que se virem, não vou prender Paulo por causa das discussões de vocês, não. E aí diz o texto que eles pegam o Sóstenes e dão uma coça no Sóstenes. Pode ser que esse seja o mesmo Sóstenes, né? Pode ser que esse seja um outro líder da sinagoga, que também se converteu durante o ministério do apóstolo Paulo e que agora está seguindo com Paulo. Então, nada mais interessante de que Paulo, que está escrevendo para Corinto, fala assim, está comigo um irmão que se converteu aí, que era o líder da sinagoga, o irmão que vocês conhecem muito bem, o irmão Sóstenes. Então, são duas possibilidades possíveis, não há certeza de quem é esse Sóstenes. Mas Paulo, por algum motivo, escolheu dizer que é ele e o Sóstenes que estão escrevendo essa carta, né? E quanto aos destinatários, obviamente, é a igreja que está na cidade de Corinto. E aí a gente já falou que Paulo aproveita as introduções para dar o tom da sua carta. Ele diz então aos os santificados em Cristo Jesus, que são chamados para ser santos, com todos os que estão em todos os lugares, invocam o nome do Senhor, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Aí a saudação famosa de Paulo no versículo 3, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Aquela estrutura normal das cartas antigas, remetente, destinatário, saudação. Paulo era um pouco mais prolixo, ele aumentava as suas palavras, né? Em vez de dizer só saudação, ele dizia graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, a todos vocês. Gostava de gastar uma tinta, né? Gostava de gastar uma pena. Mas aqui o que a gente precisa destacar é que esta igreja a qual ele está escrevendo é a igreja na cidade de Corinto. E que cidade é essa? E é importante a gente entender o contexto dessa cidade, porque isso dá todo o tom e todo o contexto para a gente entender os problemas que essa cidade ou que estes irmãos estavam vivendo. Esta carta deveria circular pela cidade, pelas diversas igrejas que existiam nas casas dos irmãos ali em Corinto. Essa era uma cidade muito importante na época do apóstolo Paulo. Ela era a quarta cidade mais importante do Império Romano, perdia só para Roma, Alexandria e Antioquia da Síria, em questões comerciais, culturais e de importância política. Em determinado momento, esta cidade passa a ser, inclusive, uma cidade romana.
O imperador concede a essa cidade o status de cidade romana. O que isso quer dizer? Que quem morava ali era considerado um cidadão romano, não uma província romana, mas um cidadão romano. Então ele era isento de certos tributos, ele tinha vários benefícios como um cidadão romano, porque essa é uma cidade de fato muito importante, cerca de 400 mil habitantes, e ela era muito importante principalmente devido às suas características geográficas. Presta bem atenção nisso tudo. Olha aí, onde que ficava a cidade de Corinto. Consegue enxergar aí direitinho? Vou colocar aqui um pouquinho maior. Ó, aqui a gente vê Corinto ficar bem aqui. Então aqui é todo o Império Romano, né, essa parte de baixo. Jerusalém está cá embaixo, né, Antioquia está cá em cima. Éfeso estava mais ou menos aqui, onde Paulo estava escrevendo. E aqui está a cidade de Corinto, nessa região que era conhecida como a região da Caia, e Corinto era a capital da Caia. Vou dar um zoom para ficar mais fácil da gente entender. Aqui a gente vê a Grécia. E a Grécia era dividida em duas partes. A parte superior, que é conhecida como Grécia mesmo, e a parte de baixo, ela era conhecida como Peloponeso, que é uma ilhona, né, uma península gigante. Então tinha uma parte do continente aqui, onde ficava a cidade da Grécia, e embaixo essa grande península chamada Peloponeso. E essa parte, daquela parte, era ligada por uma pequena faixinha de terra. Uma pequena faixinha de terra. Essa faixinha de terra chama istmo. O que é um istmo? É uma pequena faixa de terra que liga duas porções grandes de terra. Tá? Então tem um continente aqui, uma porção grande de terra ali, e o que liga, para que não seja uma ilha isolada, é essa faixa de terra aqui de mais ou menos 7 quilômetros de extensão. Corinto estava bem ali. Então Corinto era muito estratégica, porque ela tinha dois portos, um de cada lado. Ela tinha um porto que ligava aqui com o Golfo Sarônico e o outro que ligava aqui, Corinto ficava bem aqui, ó, ligava com o Golfo Coríntio. Dois golfos, né? Então, dois portos. Pessoas chegavam dos dois lados. Né? Vamos ver de novo aqui, né? Aqui, ó. Gente que vinha da Europa, passava aqui. Gente que vinha da Ásia, parava aqui. Então, era o centro do mundo. Era um lugar muito importante. E mais, olha só, havia uma rota que passava por dentro de Corinto. Porque se alguém viesse, por exemplo, da Ásia e quisesse chegar do lado de cá, ele teria que descer, passar por aqui, né, para poder alcançar do lado de cá de navio. Isso aumentava em 700 quilômetros o trajeto, sem contar que esse era um mar muito bravio, ao ponto de que havia um ditado à época que diz que quem queria atravessar os mares por essa região tinha que primeiro fazer o seu testamento. Tamanha dificuldade de fazer essa travessia de um lado ao outro. Então o que as pessoas queriam aqui? De alguma forma passar de navio por dentro de Corinto. Mas não dá, navio não navega em terra, né? Não tem como navegar em terra. Então, era um lugar de importância muito grande para a Macedônia, para a Europa, para a Ásia e aqui para o norte da África. Era um lugar muito estratégico. Então, aqui eles querem, de alguma forma, navegar aqui por entre Corinto. E aí começa-se a cogitar a ideia de construir um canal que atravessasse Corinto. E essa conversa começa 7 séculos antes de Jesus. 7 séculos antes de Jesus nascer. Que queriam abrir ali, pelo um homem chamado Periandro. Ele era um tirano que governava ali Corinto. Mas aí eles fazem os estudos e percebem que isso ia ser uma tarefa impossível. E o que ele faz? Ele cria um negócio que é chamado de diocós. O que era o diocós? Era isso aqui, ó. Ele cria uma estrada que vai de um lado do oceano, ou de um lado do mar Egeu, até o mar Jônico, e os navios iam por dentro da terra. Como? Eles paravam aqui, eles eram içados, colocados em cima de carrinhos, de carroças, e eram puxados por animais ou por escravos, por esses 7 quilômetros por dentro do continente, para sair do outro lado. Assim, os navios economizavam 700 quilômetros, fora os perigos que iriam correr no navio. Então, essa cidade, ela era muito estratégica, porque vinha gente de todo lado e todo mundo passava por ali. Todo mundo ia por ali, então virou uma grande rota comercial. Essa ideia de ter um canal começa lá 7 séculos antes de Jesus,
eles veem que não tem a viabilidade, então começam esses diolcos. Aí depois o imperador Nero quer voltar com essa ideia, ele contrata 6.000, manda 6.000 escravos para poder começar essa obra, e durante um ano eles cavam de espada, e durante um ano eles conseguem avançar 800 metros nesse canal que estavam querendo passar por dentro de Corinto. Muita gente morre, há um problema, inclusive o próprio imperador posteriormente vai morrer e esse trabalho vai ser abandonado. Aí lá no século XIX, já no ano 1830, durante o Império Napoleônico, Napoleão, lembra de Napoleão? Ele quer retomar isso. Aí faz de novo os estudos, veem que é muito caro e abandonam o projeto. Mas esse projeto ele vai ser concluído. Então, volta essas obras, já no ano de 1881, começam essas obras, agora com a autoridade francesa, e eles conseguem, isso aqui é uma foto atual, tá? É o Google Maps atual. Eles fazem o famoso Canal de Corinto, inspirados no Canal do Panamá, né? Então fazem o Canal de Corinto. Isso vai terminar no ano de 1893. É um canal aí de quase 7 quilômetros de extensão, com quase 30 de largura e 8 de profundidade. Então grandes navios não passam, mas navios menores passam, isso nos dias de hoje. Só a título de curiosidade, olha aí o canal. Olha que interessante, né? Então, um naviozinho pequeno passando, os maiores passam bem apertadinho, várias vezes ao longo desse tempo esse canal tem sido fechado, porque tem desmoronamento ali, aí a profundidade acaba sendo afetada, aí eles gastam 1 ano, 2, tentando retirar para que possa voltar. Então é uma região ainda muito perigosa, mas esse canal existe. Na época de Paulo não existia, na época de Paulo o que tinha era só os diolcos, né? Essa estratégia de colocar o navio, para o navio navegar por dentro da cidade. Tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Mas essa curiosidade nos faz entender a importância dessa cidade. A importância geográfica, a importância comercial e a importância cultural. Então era uma cidade muito rica. Todo mundo passava por aí. Soma-se a isso que acontecia nessa cidade a cada 2 anos os conhecidos Jogos Istmicos. Você sabe que os gregos de antigamente gostavam muito de Olimpíada, né? Gostavam muito desses Jogos Olímpicos. Então, tinham 2 grandes eventos no Império Greco-Romano. O primeiro eram as Olimpíadas, de fato, que acontecia a partir de Olímpia. E o segundo era os Jogos Istmicos. Então, era uma cidade que era sempre muito movimentada. A cada 2 anos, vinha gente do mundo inteiro para competir, fosse em questões corporais, em esportes corporais, iam competir também dialética, oratória, debates, discursos. Tinha um grupo de sofistas nessa cidade, que eram os grandes sábios da época. Então era um privilégio você ser discípulo de um sofista, e eles debatiam, eles eram daqueles da mente elevada, sabe? Era gente muito cabeção, gente que não lavava um copo, sabe? Gente que só trabalhava com a mente, falava, não, esse negócio de trabalho com o corpo, isso é algo inferior. Eles eram os caras só da cabeça, né? E ali acontecia tudo isso. E existiam muitos escravos que serviam. Porque como essa cidade era uma cidade de elite, e era uma cidade romana, era gente muito rica que morava ali, junto com seus escravos. Era gente que morava ali, que era da aristocracia, gente do governo, gente que tinha grande condição social, mais os seus escravos. Então era uma região muito rica e com uma disparidade social muito grande. Enquanto tinha gente que era dono de muitos escravos, tinha gente que era escravo, né? E essas pessoas estão se convertendo. Os ricos e os pobres estão se convertendo. E eles estão se convertendo e indo tudo para a mesma igreja. Aí o senhor de escravos e o escravo está participando da mesma igreja. E aí vem várias crises. Soma-se a isso a diversidade dessa população, não só de classe social, mas também de etnia. Tinha romano, tinha grego, tinha judeu, tinha egípcio, tinha gente de todo lugar. Porque era uma rota comercial muito importante. E onde tem gente, tem bagunça. Principalmente no mundo antigo. Porque essas gentes bagunceiras eram gente religiosa, com os mais diversos tipos de religião, de paganismo e de idolatria que você possa imaginar. Os romanos adoravam um panteão de deuses. Os gregos adoravam um outro panteão de deuses. Os egípcios adoravam outro panteão de deuses. E os judeus estão ali no meio, adorando a um Deus só, o que era bizarro para aquela época.
todas as nações adoravam muitos deuses. Só os judeus adoravam um Deus só. E agora os cristãos entram nessa bagunça religiosa também, né? Dizendo que eles são também adoradores do Deus verdadeiro e que ele se manifesta na pessoa de Cristo Jesus. Então imagina a salada cultural que era nessa cidade. As discussões. Nessa cidade havia muita peregrinação religiosa. Havia um templo muito famoso que era o templo de Afrodite. Ele ficava no alto de uma montanha, na Acrópole, né? E nesse templo de Afrodite, que era conhecida como a deusa do amor, existiam sacerdotisas cultuais que uma das formas de adoração era por meio da prostituição. Então caía o sol, essas 1000 mulheres que moravam no templo, desciam para a cidade para a adoração a Afrodite por meio da venda dos seus corpos e para levar dinheiro para o templo. Está tudo isso acontecendo em Corinto, gente. Soma-se a isso que tinha também um templo ao deus Apolo, que era o templo que ressaltava ou adorava a beleza masculina. Então tem templo de Afrodite, beleza feminina e imoralidade. Templo de Apolo, beleza masculina e imoralidade. Imagina a bagunça que acontece nessa cidade. O negócio era tão complicado que criou-se uma expressão para falar de gente que era depravada para além da conta. Então as pessoas reconheciam depravação ética e moral, mas quando o indivíduo era muito depravado, mas muito depravado, usavam a palavra korintiazomai para ele. Então aquele lá é um depravado, aquele lá é um outro depravado, esse aqui é tão depravado que ele é um de Corinto. Essa é a ideia. A pessoa é tão depravada que ela recebia esse xingamento. Chamar alguém de corintiano na época, né? Não, só na época, hoje não é mais assim. Chamar alguém de coríntio naquela época era uma ofensa. Era uma ofensa. Era dizer, você é uma pessoa completamente depravada, você não tem nada na sua cabeça. Tamanha era a libertinagem que acontecia naquela cidade. Então, aí a gente tem a igreja. E a igreja era composta de quem? Maioria gentílica. Gente que saiu desse contexto. Gente que adorava Apolo, que adorava Afrodite, gente que comia carne sacrificada a ídolos, gente que praticava todo tipo de imoralidade de maneira cultual, gente que tinha essa cultura helênica, gente que considerava demais a sabedoria dos sofistas, gente que tinha uma espiritualidade que era muito ligada assim, a essa sofisticação, sabe? Então a pessoa que era muito espiritualizada ela tinha que ser melhor que as outras. Então tinha competição de espiritualidade. Eu sou mais espiritual que você. Tinha competição e a gente vê isso na carta, né? Competição de quem era mais santo, de quem tinha mais dons espirituais. E era briga dentro da igreja de quem era melhor. Tudo herança dessa competição dialética que existia por meio dos sofistas. Então, essa igreja, aí o próprio Paulo vai dizer, 1 Coríntios 6, ele diz, olha, não se engane, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Olha o verso 11. Alguns de vocês eram assim. Paulo está dizendo, gente, toda essa bagunça que vocês estão vendo ao redor, isso tudo aí envergonha o nome de Deus. Nenhum dessas pessoas que praticam isso como um estilo de vida, ninguém dessas pessoas agrada a Deus. E diz, olha, lembra que vocês saíram foi dessa galera. Vocês eram desse povo. Diz, mas agora vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então o que Paulo vai combater em toda a carta? Esses velhos hábitos. Porque quando a gente se converte, a gente traz toda a nossa história. Não é verdade? Quando a gente nasce de novo, eu costumo dizer assim, o nosso espírito é 0 quilômetro, né? Entendi a graça, entendi o evangelho, me entendi como um pecador, clamo a graça de Deus. A partir desse momento, meu espírito é novo, eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém? Mas se eu tinha olho preto, eu não fico com olho verde. Se eu era careca, eu não fico cabeludo, a não ser que eu faça cirurgia de implante de cabelo, né? Se eu era loiro, eu não fico moreno. Por quê? Porque meu corpo continua o mesmo. Meu espírito é novo, mas a minha carcaça é a mesma, né? As dores no corpo continuam a mesma. Mas não é só o meu corpo que continua o mesmo. A minha mente continua
a mesma. As minhas experiências, as minhas vivências, as coisas que eu aprendi, aquilo que a minha família me ensinou, aquilo que meu contexto me ensinou. Então, eu me converto, mas eu vou para a igreja, isso naquela época e nessa época, cheio da minha bagagem, cheio de pensamentos, cheio de formas de ver a Deus, de entender o mundo, de entender a vida, de entender o que é fé, de entender como se adora a Deus, de entender como é que eu me relaciono com as pessoas. É no processo de santificação que eu vou vendo que existem certas coisas que eu tenho como certa, que são erradas. E certas coisas que eu desprezava, eu entendo que eu preciso começar a colocar dentro da minha rotina. E esse é um processo que leva a vida inteira. Então, se você se converte com 20 anos de idade, o seu espírito é novo. Mas a sua mente e os seus hábitos têm 20 anos. E 20 anos não são reformados em 20 dias. Às vezes você se converteu com mais idade ainda, né? Cheio de caguete, cheio de problema, né? E eu não estou falando de problemas de ordem material, estou falando de problema interno. Era meio doido da cabeça, tinha alguns problemas de desvio de caráter. Sim, nasceu de novo, é uma nova criatura, está salvo. Mas o coração ainda precisa se alinhar com essa nova realidade. E isso leva tempo. E Paulo então escreve essa carta para esses irmãos que vêm de um contexto completamente bagunçado, completamente maluco, gente que saiu desses contextos de idolatria, de imoralidade, de adultério, de homossexualidade, de avareza, de bebedeira. Havia um ditado que falava-se sobre Corinto, de que Corinto era o paraíso dos marinheiros, o céu dos bêbados e o inferno das mulheres decentes. Tamanha a imoralidade que rolava na cidade de Corinto. É. Igual Sodoma e Gomorra, né? Igual Rio de Janeiro em época de carnaval, talvez. Né? Paulo está dizendo, gente, vocês saíram daí. Então, tem um monte de coisas que vocês têm por garantido que não são garantidas. E aí, então, ele vai passar a instruir os irmãos de Corinto sobre todas essas coisas. Então, qual é o propósito da carta? Apresentar como o Evangelho se aplica às mais diversas questões que são enfrentadas pelos coríntios. Né? Falar sobre essa maturidade que vem nesse tempo de compreensão do Evangelho. De entender, uma vez que Cristo morreu pelos meus pecados e ressuscitou, que tipo de vida eu tenho que ter? Como é que o Evangelho fala comigo a respeito da forma como eu trato as minhas questões comerciais? Como é que eu trato os meus relacionamentos? Como é que eu trato a minha vivência dentro da igreja? E Paulo então escreve essa carta para aplicar o Evangelho a esses mal-entendidos e a esses caguetes antigos e também a responder às perguntas que os cristãos enviaram a partir dessa carta que Paulo recebeu. Então, no que diz respeito ao conteúdo, Paulo começa aí com essa introdução, se apresentando, isso vai até o versículo 9 do capítulo 1, em que ele vai tratar exatamente sobre isso, como nós vimos no versículo 2, ele diz que vocês são santificados, mas são chamados para ser santos. Sim, vocês nasceram de novo. Sim, agora vocês são separados por Deus, mas são chamados a se separar para Deus. Ele faz esse contraponto, né? Santificados, mas chamados para ser santo. Ou seja, são salvos, mas não pensem vocês que pelo fato de vocês serem salvos, está tudo resolvido na vida de vocês. Vocês foram separados por Deus, mas agora são chamados a se separarem para Deus. São chamados a se santificarem, assim como acontece em todos os lugares. Então, Paulo vai tratar das consequências práticas da santificação na vida daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Nasceram de novo e agora essa vida deve se alinhar com esse processo de santificação que o Senhor nos instrui por meio da sua palavra. Aí ele vai então aplicar isso em pelo menos 5 áreas, como o Evangelho responde a pelo menos 5 áreas da vida dos cristãos. E ao invés da gente subdividir, eu vi um estudioso falando uma vez isso, ao invés da gente subdividir o texto de Coríntios em capítulos, a gente poderia dividir em problemas, porque Paulo está tratando de problemas. Né? E ele usa uma dinâmica muito simples, ele apresenta o problema e apresenta a solução. E aí ele parte para o próximo problema. Então está bem divididinho isso. Ele vai tratando, primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 4, ele vai tratar aí sobre as divisões, sobre aquela briga que eu falei. Então lembra, Paulo fundou a igreja, depois disso veio Apolo era um cara que falava muito bem, né? Tinha alguns que eram convertidos a partir do judaísmo, mesmo morando em Corinto, eram convertidos a partir do judaísmo. Tem um contato com o apóstolo Pedro, né? E fala, poxa, o evangelho verdadeiro é aquele que flui lá de Jerusalém.
né, das práticas, dos rituais. Então tinha um grupo que falava, não, eu sou de Pedro, que é exatamente o que a gente vê aí, se você está com a Bíblia aberta, abre lá para mim, em 1 Coríntios capítulo 1, para a gente dar uma exploradinha aí. Lá no verso 12, Paulo vai sumarizar esse problema da divisão que acontecia na igreja. 1 Coríntios 1, 12, ele diz, verso 11 primeiro, ele diz, pois meus irmãos, eu fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloe, de que há brigas entre vocês. E ele diz no verso 12, refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas ou de Pedro, e outros vão dizer, eu sou de Cristo. E Paulo diz, será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E ele vai dizer, eu dou graças a Deus de não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Então ele vai tratando exatamente sobre essa questão. Olha, tem divisão entre vocês e Cristo não está dividido. E ele vai falar, no final das contas, que todos eles são ministros de Deus. São ministros. Ele diz, Paulo não é uma grande coisa, Apolo não é grande coisa. Ele vai dizer, olha, eu plantei, você conhece bem o texto, né? Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. Tudo que nós somos servos de Deus, servos do Deus vivo. Ele diz lá no capítulo 4, no verso 1, diz, assim importa, pois, que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer destes encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Paulo diz, eu, Apolo, Pedro, nós somos apenas ministros de Cristo. Nós estamos a serviço de Cristo. E aqui essa palavra ministro é muito interessante, que existiam 3 palavras para falar sobre servir, né, sobre servo. A palavra diácono, que era de servir normalmente, a palavra doulos, que era um escravo, e uma outra palavra, agora me foge a memória como ela era em grego, mas uma outra palavra que falava do menor dos escravos, que era aquele que já estava pronto para morrer. Já viram aqueles filmes que tem gente dentro do navio, e aí tem, no porão do navio, tem um grupo de escravos segurando remo, né? E lá na frente tem um que fica batendo no tambor para eles remarem, né? Esses eram os piores dos escravos. Esses eram os que ficavam ali para morrer mesmo, né? Se afogasse, não tinha problema nenhum, que não tinham valor comercial. Então eles tinham uma palavra muito específica para esses escravos. E é exatamente essa palavra que Paulo está usando aqui para se referir a ele, a Apolo e a Pedro. Ele fala, gente, a gente é só escravo de Cristo. A gente é ministro. A gente não tem nada que vocês possam exaltar. Paulo é melhor, Pedro é melhor, Apolo é melhor. Não, a gente é ministro. E o importante é que nós sejamos fiéis a Cristo. Aqui no capítulo 3, voltando um pouquinho, na verdade no capítulo 2, no verso 14, Paulo vai falar de 3 grupos de pessoas. Presta atenção nisso que isso é importante, tá? 3 grupos de pessoas. No capítulo 2, verso 14, ele diz, ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, primeiro, Paulo fala de um grupo de pessoas que são chamadas de pessoas naturais, que são aqueles que não nasceram de novo. Lá no capítulo 3, no verso 1, ele fala de 2 grupos de pessoas. Ele fala, eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem agora podem, porque vocês ainda são carnais. Olha só o que Paulo está falando. Paulo diz, existem 3 tipos de pessoas. Os naturais, que são aqueles que não nasceram de novo, não conhecem a Cristo, não conseguem entender o Evangelho. Mas ele fala daqueles que nasceram de novo. E ele divide esses que nasceram de novo em 2 grupos. Entre os espirituais e os carnais. Ele chama de espirituais aqueles que podem compreender coisas mais elevadas. Coisas sólidas, que ele chama aqui, né? Alimento sólido. Ele fala, mas tem um grupo de gente que nasceu de novo, mas que continua no raso. É gente que nunca amadureceu. É gente que nunca se desenvolveu. E Paulo chama esse de os carnais. Carnal, Paulo não está falando que não são aqueles que não nasceram de novo. Ele está falando, nasceu de novo. É salvo. Mas nunca cresceram. Continuam bebês na fé. Esses Paulo chama de carnais. Ele fala, eu queria falar com vocês como espirituais, mas não dá. Porque vocês continuam carnais. E ele continua no versículo 3, ele fala, porque se há ciúmes e brigas entre vocês,
Será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo vai dizer nessa carta, vocês têm todos os dons. Paulo diz isso de maneira clara. Vocês têm todos os dons. Então era uma igreja. Era gente salva. Era gente que servia ao Senhor. Era gente que tinha até dom espiritual. Mas era gente que não tinha nascido de novo. Né? Então aqui volta aquela máxima que a gente explorou na questão dos dons. Né? Dons espirituais não atestam maturidade espiritual. Uma igreja cheia de dons não é, de forma alguma, necessariamente, uma igreja cheia de gente madura. Coríntio é uma clara manifestação disso. Paulo diz, vocês estão profetizando, vocês estão orando em outras línguas, mas o irmão está processando o irmão no tribunal. Tem um indivíduo aí que está dormindo com a própria madrasta. Tem gente que vai e adora outros ídolos, que se senta em banquetes idólatras. Mas vocês têm todos os dons espirituais. Porque veja, a demonstração de maturidade não são dons espirituais. A demonstração de maturidade é o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, bondade, gentileza, mansidão, domínio próprio. O que é isso? Mudança de caráter. Porque é possível ser usado por Deus sem ter um caráter transformado. Deus usa até jumento. Está na Bíblia. Mas quando o Espírito Santo deixa de usar, o jumento volta a ser jumento. Transformação acontece por uma obra do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior, por meio da sua palavra. E Paulo está, ao longo de toda a carta dos Coríntios, batendo exatamente nisso. É necessário amadurecer. É necessário alinhar a vida aos valores da palavra. Então vocês podem ter quantos dons forem, mas se o coração não tiver sido transformado pelo Evangelho e isso não se expressar de maneira prática, vocês são carnais. Pode até chegar no céu, né? Pode até estar salvo, mas como o próprio Paulo vai dizer, nós vamos chegar lá como que chamuscados pelo fogo, cheirando defumado, sabe? Passou assim, sabe quando para passar de ano tem que tirar 7? E tirou 7 em cima, meio ponto que perdia, não tinha passado de ano. Então, Paulo vai tratar exatamente disso. E ele começa aí pensando sobre a questão da divisão. Então, qual que é a resposta? A resposta é uma comunidade que é centrada em Jesus, é uma comunidade de gente que serve, começando pelos líderes. Por isso que ele diz, eu sou ministro, apóstolo é ministro, Pedro é ministro, e nós somos os mais relé, né, dos ministros, os mais simplesinhos. Aí do capítulo 5 ao capítulo 7, Paulo vai tratar a respeito de imoralidade e problemas nas relações. No capítulo 5 ele vai tratar especificamente de um indivíduo dentro da igreja que estava dormindo com a própria madrasta, e ele diz, e vocês não estão fazendo nada em relação a isso, vocês não confrontaram, vocês não expulsaram esse homem, né? Eu acho que Corinto podia dizer, nós somos uma igreja inclusiva, sabe? Igreja inclusiva. A gente não confronta pecado. Vem como estás e continua como estás. Tem algumas igrejas por aí que são assim hoje, que não confrontam mais pecado, que não falam mais do erro. Não, deixa vir todo mundo e deixa ficar como está. Né? São as chamadas igrejas inclusivas. Paulo fala, de jeito nenhum, gente. O pecado é algo vergonhoso e precisa ser confrontado. As pessoas precisam ser recebidas, amadas, mas confrontadas com o Evangelho. E Paulo diz, vocês estão permitindo isso e se orgulham disso? Não se orgulhem dessas coisas. E expulsem esse indivíduo da igreja de vocês. Paulo é faca na caveira, né? Ele diz, entregue o corpo dele a Satanás para que a alma seja salva. Né? O que ele está dizendo isso? Expulsem da igreja. Na mentalidade cristã, estar fora da igreja é estar fora desse domínio onde Deus protege os seus, onde Deus protege o seu povo. O que Paulo está dizendo é, coloquem ele para fora, do terreno aí de Satanás, né? Não é orem para que Satanás carregue, não é isso. Está dizendo, tira da igreja, para que o espírito dele seja salvo. Paulo está dizendo que ele sinta o peso de estar fora da igreja, para que ele possa se converter, para que ele possa se arrepender, para que ele possa pensar. Tanto é que na segunda carta, Paulo vai falar o contrário. Paulo fala assim, restaurem esse irmão. Ele já entendeu, ele já aprendeu. Então, tragam de volta esse irmão. Então, Paulo está falando, tratem os pecados de maneira séria. No capítulo 6 ele fala dessa questão. No capítulo 5. No capítulo 6 ele vai tratar da questão do litígio entre dois irmãos. Gente que estava brigando. Se você quiser ir olhar no capítulo 6, aí no verso 1,
Fala, ó, quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso ao juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que haverão de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, porque vocês constituem como juízes aqueles que não têm a mesma aceitação na igreja? Digo isso para envergonhar vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre os seus irmãos? Olha, Paulo é brabo, né? Paulo, vocês estão com problema na igreja. E ao invés de, com sabedoria, pega um irmão que ama o Senhor, senta para ser o mediador, para parar essa treta, vocês estão levando isso para fora. Que vergonha, gente. Crente processando crente. Parece que isso continua acontecendo. Irmão processando irmão. Igreja processando igreja. Por questão de nome, por questão de placa. Continua acontecendo por aí afora. Não vou citar nomes aqui porque não quero ser indelicado. Mas continua acontecendo. Paulo fala assim, será que não tinha alguém sábio entre vocês que podia julgar isso? Agora vocês vão passar bafão. Aqui é a minha versão atualizada do Jean, né? Vão passar bafão na frente do povo, na frente dos ímpios. Crente brigando. Que coisa feia, gente. Paulo, né? Chegando sabão. E aí, no restante do capítulo 6, ele trata também de imoralidade, do uso do corpo, né? Aí no capítulo 7, ele vai tratar sobre questões em relação mais a relacionamento. Ele vai falar sobre cristãos casados, como é que deve ser a dinâmica de marido e esposa, que são cristãos. Ele vai tratar de cristãos que estão em um casamento misto, que a esposa não é crente ou que o marido não é crente, como é que deve se dar essa dinâmica. E ele vai falar também com gente que não era casado, né? Que era viúvo ou que era solteiro. Então Paulo vai tratar basicamente para tratar de solteiros que não queriam se casar, mas que estavam se envolvendo com imoralidade. Ele fala assim, gente, não fica solteiro então. Vocês não conseguem se segurar, casa. Então é melhor casar do que abrasar, que Paulo vai falar. Né? Você quer ficar solteiro? Pode ficar solteiro, não tem problema ficar solteiro. Ele fala, é até melhor, porque vocês vão ser perseguidos, vem perseguição sobre vocês. E aquele que está solteiro, foge sozinho. Mas aquele que é casado vai ter que se preocupar com a esposa, vai ter que se preocupar com os filhos. Então quer ficar solteiro? Beleza. Mas, uma vez que você está solteiro, viva como solteiro. Quer ficar solteiro, mas quer ter todos os privilégios de um casado, sem compromisso? Fala, não, crente não faz isso. Crente ou casa, ou fica solteiro. Né? Então ele fala sobre solteiros e fala sobre viúvos. Vai falar sobre o divórcio precipitado. Tinha alguns cristãos, meu marido não é crente, o que eu faço? Vamos me divorciar dele. Paulo fala, não, de jeito nenhum, continua. Se o ímpio quiser se divorciar porque não aceita a sua fé, ok, que ele se divorcie. Mas se ele não quiser, continua casado. Para que você ganhe o outro em silêncio, com seu exemplo. A mulher vai santificar o seu marido com o seu exemplo. Então, cuidado com os divórcios precipitados. Né? E aí ele vai tratar também questões de viuvez. E qual que é a resposta? Bom, resposta de novo. Jesus morreu pelos nossos pecados, inclusive aqueles que destroem os nossos relacionamentos. Inclusive aqueles que limitam a nossa interação uns com os outros. Então a gente tem que santificar também a nossa vida naquilo que atrapalha os nossos relacionamentos. Lá no capítulo 8 até o 10, ele vai tratar das liberdades individuais. Aí o que vai resumir essa sessão é o capítulo 10, verso 23, que a gente conhece muito bem. 10, 23 diz, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Talvez na sua Bíblia já tenha até aí as aspas, né? Alguns vão pensar que Paulo que está dizendo isso. Todas as coisas são lícitas, mas nem tudo convém. Não é Paulo que está dizendo isso. Se na sua Bíblia tem as aspas, o que ele está fazendo é responder a pergunta dos corintianos. Os corintianos estão dizendo, mas todas as coisas são lícitas. Por isso está entre aspas. E Paulo diz, não, nem tudo convém. Mas todas as coisas são lícitas. Aí Paulo diz, não, nem todas as coisas edificam. Então Paulo está dialogando com o povo de Corinto. Como é que a gente sabe isso? Olha, no capítulo 7, volta um pouquinho aí, verso 1, ele fala, quanto ao que vocês me escreveram, aí ele começa a responder as perguntas. Ele começa essa sessão de respostas. O que o Paulão tem a dizer sobre os diversos assuntos. Aí ele vai falar então sobre casamento, no capítulo 7,
Aí no capítulo 8 ele vai começar a falar sobre as questões de liberdade de uma maneira mais ampla. No verso 8 ele diz, no que se refere às coisas sacrificadas aos ídolos, né? Então ele está respondendo aquelas perguntas que o pessoal mandou para ele. Uma das perguntas é se come ou não come carne. A gente falou um pouco sobre isso também na carta aos Romanos, né? As carnes eram sacrificadas aos ídolos, o que sobrava ali era levado para o mercado para ser vendido. Ou outras pessoas também, os pagãos, pegavam a sua carninha, levavam, né, seu animal, sacrificavam a um deus pagão, uma parte ficava no templo, outra parte eles levavam para casa, aí chamavam um cristão para o almoço. E aí tinha um grupo de crentes que falava assim, essa picanha não, não vou comer mais carne. Por que eu não vou comer carne? Porque é sacrificado a ídolos. Aí tinha um grupo que falava assim, não, aquilo que a gente recebe com ações de graças não tem problema. Os ídolos não são coisa nenhuma. Deus é muito maior. Então a gente ora, a gente agradece e manda para dentro, né? Dá glória a Deus e manda para dentro. Aí outro grupo falava assim, não, isso aí é sacrificado a ídolo, não pode comer. E Paulo vai tratar exatamente dessas coisas. Coisas muito práticas. E Paulo vai dizer, ó gente, se você for na casa de um não cristão e ele servir, come de tudo que tem na mesa. Sem perguntar. Paulo fala, sem perguntar. Por uma questão de consciência. Ele diz, mas, se você ficar sabendo que aquela carne foi sacrificada a ídolo, não come, por questão de consciência. Se você vai no mercado, ele diz, pode comprar o que tiver no mercado. Mas se você fica sabendo que aquela carne foi sacrificada a ídolo, não compre, por uma questão de consciência. Ele diz, cuidado para que o exercício da sua liberdade não seja tropeço para os fracos. O que Paulo está dizendo? Ele está falando, gente, os ídolos não são nada. Então, se você compra, come na boa. Só que uma vez que você fica sabendo, alguém anuncia, ó, essa carne, essa picanha gostosa, tá vendo essa picanha gostosa aqui? Eu acabei de voltar do templo, eu sacrifiquei a Afrodite, eu sacrifiquei a Apolo. Você não vai comer isso. Por quê? Por uma questão de consciência. Para que aquele não olhe para você e diga, então pode ser crente e praticar as mesmas coisas. Continuar vivendo do mesmo jeito. Paulo diz, o problema não é a carne, o problema é o testemunho. Então você sabe? Se você não sabe, come. Depois já comeu, ele vai falar, não, eu não podia ter comido esse negócio, homem. Não faz um negócio desse comigo. Mas se antes de comer ele te fala que não come. Por quê? Por uma questão de consciência. Por uma questão de testemunho. Vai no mercado, compra. Mas se você fica sabendo lá no mercado que é carne sacrificada, não compra. Por quê? Porque pode ter um irmãozinho que tinha uma vida antes, que adorava outros ídolos e que sacrificava e fala assim, lá, se o pastor faz, por que eu não posso fazer? Se o pastor compra carne sacrificada a ídolo, eu posso continuar a comprar carne, a adorar outros ídolos, a comer essa carne sacrificada. Então Paulo está falando, o problema não é a carne, gente. O problema é o testemunho. E por que esse exemplo é tão importante, gente? Porque a gente continua, nessa nossa sociedade, lidando com coisas que não são nem preto nem branco. São cinza. Que estão nessa área da liberdade cristã. Pode fazer isso? Não pode fazer aquilo? Né? Durante o tempo, a discussão que existia é, crente pode ouvir música mundana? Essa é a discussão que tinha, né? Pode, não pode? São áreas cinzas. Pode, não pode? Mas o que eu vou fazer? Vai fazer o outro tropeçar? Não faz. Tem várias coisas da vida cristã. Pode, não pode? Uma vez uma pessoa perguntou assim, Jean, é pecado cortar o cabelo? Pecado? Eu falei, depende. Por que depende? Depende da igreja que você faz parte. Se você faz parte de uma igreja em que a doutrina daquela igreja diz que cortar o cabelo é pecado, e você se submeteu àquela igreja, você aprova aquela igreja, se você cortar o cabelo, você está pecando. Por que cortar o cabelo é pecado? Não. Porque você está indo contra algo que você concordou. Se você sabe que faz parte da doutrina daquela igreja, isso é um ponto fundamental, e você se submete, você se submete. Paulo vai dizer, maldito é aquele que se condena naquilo que aprova. Ou aprova, ou não aprova. Né? Então essas áreas cinzas da vida a gente tem que saber distinguir. Principalmente julgando pelo testemunho. O que a minha liberdade vai produzir na vida do outro. Eu preciso me preocupar com o outro. Que pode ser que para mim, dentro da minha maturidade, aquilo não vai me afetar. Mas se alguém que tem uma maturidade menor me vê fazendo, vai fazer a mesma coisa, sem o entendimento que eu tenho, e vai estar pecando, e a culpa é minha. Entende isso? Então Paulo fala, o evangelho faz com que eu não me preocupe só comigo, eu me preocupo com o outro. Ele diz, tudo é lícito? Tem coisa que não convém.
tudo é lícito, tem coisa que não edifica. Pior, tem coisa que destrói a vida do outro irmão. Amém? Então qual que é a resposta de Paulo para isso? Amor e bom senso. Como deveria ser tudo na nossa vida. Né? Aí no capítulo 11 ao 14 ele vai tratar das questões de eclesiologia, das bagunças que estão acontecendo dentro da igreja. Ele vai tratar sobre como as mulheres se portavam dentro da igreja, de novo lembrando desse contexto todo, né, de pessoas que não queriam se submeter, muita insubmissão, inclusive entre esposas, maridos, gente que não queria se submeter de jeito nenhum, e Paulo fala assim, olha, põe o véu na cabeça, porque naquela cultura o véu simbolizava que aquela mulher era casada, e aí tinha as feministas que falavam assim, não, libertação, não queremos esse negócio, não, né? Aí arrancava o véu, Paulo fala assim, não arranca não, põe o véu na cabeça, naquele contexto, porque aquilo simbolizava que a pessoa era casada, que ela era submissa. Paulo fala, então nesse caso, é véu. No nosso contexto as coisas vão mudando, mas a gente vai se adaptando naquilo que é o símbolo externo. Né? Hoje, o casamento ele é simbolizado por uma aliança no dedo. Na Índia, as mulheres têm um negocinho assim, já viram? Uma bolinha que põe aqui. Aquele é o símbolo que ela é casada. Né? Em algumas culturas, é um colar em volta do pescoço. Então, Paulo vai dizer, mostre, se você é uma pessoa casada, mostre que você não está à disposição de qualquer um e se submeta. Não queira mandar. As mulheres tinham um poder muito forte nessa sociedade por causa do templo de Afrodite. Paulo fala, cuidado então, para que isso não venha para dentro da igreja. E aí no capítulo 12, 13 e 14, ele vai tratar ali da treta dos dons espirituais, né? Gente fazendo uma barulheira na igreja, mas ninguém era edificado, era só uma guerra de quem era mais santo, de quem tinha mais poder, aí aquela bagunça, todo mundo falava em línguas, ninguém interpretava, ninguém entendia nada. Paulo fala assim, gente, se entrar um descrente aí, não vão entender o que vocês estão falando. Se vocês estiverem falando em outras línguas e não tem interpretação, Paulo fala, quietinho. Se for para ter línguas, que seja 2 ou 3, no máximo. E só se tiver interpretação. Paulo fala, se não, fica quietinho no seu lugar. Falando só você e Deus. Se tiver profecia, Paulo fala, que seja 2 ou 3. E que toda a igreja julgue aquilo que foi dito. Sem bagunça. E ele vai arrematar, pôr o último prego no caixão dizendo, porque Deus não é Deus de bagunça. Deus é Deus de decência e ordem. Paulo vai dizer que o que junta tudo isso, lá no capítulo 13, é o amor. Assim, não é falar em outras línguas, não é ser intensamente generoso, no final das contas, é o amor. Porque ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tivesse amor, ia ser só lata velha fazendo barulho, lata vazia fazendo barulho. É um sino que retinha. Se eu não tiver amor, eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, né? Mas se eu não tiver amor, isso também não vai fazer a menor diferença. Então Paulo vai de novo voltar para o amor. E aí ele vai terminar no capítulo 15 falando sobre a ressurreição. Dentro daquele contexto, falavam dentro da cultura grega, né? O corpo é mau, o espírito é bom, então uma vez que você morreu, você está livre daquilo que é mau. Aí, quando se falava sobre ressurreição, falava, como é que pode? Aquilo que atingiu um padrão de perfeição, voltar para o corpo? Não faz sentido. Então eles diziam, ressurreição não existe. Aí Paulo no capítulo 15 vai dizer, bom, mas se ressurreição não existe, Jesus também não ressuscitou. E se Jesus não ressuscitou, vocês continuam nos seus delitos e pecados, e a fé de vocês não serve de nada, vocês continuam mortos, não tem esperança nem para vocês, nem para quem já morreu. Paulo fala assim, Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou em carne, em corpo, vocês também vão ressuscitar. Então Paulo vai aplicar o evangelho aqui, agora, a respeito da ressurreição. Jesus venceu o pecado e Jesus venceu a morte. E um dia, todos nós vamos ressuscitar em corpo. E aí ele termina com a sua conclusão no capítulo 16, mandando os famosos beijinho para você, dando tchauzinho para todo mundo, e falando também de oferta que ele estava arrecadando. Ele inclusive ia passar por Corinto, para poder pegar algumas ofertas, para levar para Jerusalém, onde os irmãos estavam passando por um tempo de muita dificuldade, um tempo de escassez, de fome, e Paulo estava recolhendo esses donativos para levar até a igreja de Jerusalém, para abençoar os irmãos. E é assim que termina a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Amém? Bastante coisa, né? Bastante coisa. E isso porque a gente não foi capítulo por capítulo, nem versículo por versículo. Dá para ficar aqui um tempão. Mas vê como essas crises que eles estavam enfrentando lá continuam sendo relevantes para a gente hoje? Talvez a forma de aplicar é um pouquinho diferente, mas a essência do problema é o mesmo. São as bagagens que a gente traz
E a forma como a gente tem que olhar para o Evangelho e ver como é que o Evangelho endereça cada uma dessas nossas demandas e das nossas dificuldades. Principalmente através do uso do bom senso e do amor pelos irmãos. Servir uns aos outros. E tudo isso, gente, é fruto da maturidade. Só por meio da maturidade isso chega. E a maturidade não vem por acaso. A maturidade não vem só com o tempo. O tempo nos ajuda, mas o tempo não faz diferença nenhuma na vida daquele que não quer aprender. Tem gente que está na igreja há séculos, né? Entrou junto com Noé na arca, né? Pisou na lama do dilúvio, já entrou direto na igreja, está lá há séculos, mas continua o mesmo imaturo, continua o mesmo egoísta, continua a mesma pessoa que não quer servir, não quer amar, não quer mudar, continua com os mesmos problemas. A gente viu, Paulão chama esse de carnal. Não é natural, nasceu de novo, mas nunca amadureceu. E Paulo diz, é a falta de maturidade que traz problemas para dentro da igreja. E todos nós estamos chamados não só para sermos nova criatura, mas para vivermos dia após dia em novidade de vida. Nós somos santificados, separados por Deus, mas somos chamados para sermos santos. E santidade é a aplicação do Evangelho nas mais diversas áreas da nossa vida, na forma como a gente fala, na forma como a gente age, principalmente na forma como a gente reage nesse mundo que ainda continua com os mesmos valores, com os mesmos pensamentos. Né? Londrina não é muito diferente do que era Corinto, não. Existe uma mentalidade, existe uma cultura, existe um pensamento. E nós estamos envoltos nesse pensamento. E ele está falando conosco o tempo todo. E nós somos tentados a viver como todo mundo vive. Mas se nós nascemos para uma nova vida, somos chamados a viver de maneira diferente. Às vezes isso vai custar um pouco. Vai custar a nossa fama, vai custar o nosso nome, às vezes a gente vai ser envergonhado, vai ser deixado de lado, às vezes a gente vai perder a oportunidade. Às vezes para conseguir honrar o nome do Senhor, a gente vai perder oportunidade de trabalho, vai perder oportunidade de amizades, vai perder gente ao nosso redor, vai brigar com a família, vai brigar com amigos. A questão é, vale a pena pelo Evangelho? Servir ao Senhor? Ainda que a gente perca? Ainda que o nosso nome seja envergonhado? A oração que Jesus nos ensina no Pai Nosso é: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas às vezes para o nome de Deus ser santificado, o nosso tem que ir para a lata do lixo. E a gente tem que deixar os outros falar mal da gente. Ah, lá vai o bitolado, lá vai o crente, né? Às vezes a gente tem que deixar para que o nome de Deus seja santificado. Venha o reino de Deus, a gente tem que abrir mão do nosso reino, do nosso domínio, do nosso jeito. Né? E para que Deus faça a sua vontade na terra como no céu, a gente vai precisar crucificar a nossa vontade. O nosso desejo de estar certo, o nosso desejo de ganhar aplauso, o nosso desejo por conforto. Eu não quero me incomodar, né? Mas às vezes a gente tem que comprar umas brigas. Às vezes a gente tem que levantar por aquilo que é justo e sabe que vai dar dor de cabeça. E tem que estar disposto a levantar essa crítica, essa dificuldade a falar. Por mais que isso custe. Porque foi para isso que a gente foi chamado. Né? Para ser servo, para ser ministro, pronto para dar a vida pelo Evangelho. É por isso que ser crente e ser maduro é um processo que leva a vida inteira e que não acontece por acaso. Só acontece debaixo de oração e buscando conhecer a palavra de Deus, conforme ela nos foi ensinada.